Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar esse primeiro bimestre com mais um conteúdo, de revisão. E nós vamos ver agora os modal verbs, verbos modais. O que são os verbos modais? São aqueles verbos que aparecem sempre ao lado de um verbo principal, eles nunca aparecem sozinhos. Por exemplo, eu consigo nadar, eu sei nadar. Esse sei aí é um verbo modal e aparece junto do ladinho de outro verbo, que é o verbo nadar. Então, o verbo modal é um verbo que aparece sempre ao lado de um verbo principal. Eu sei nadar. Sei, verbo modal. Nadar, verbo principal, ok? Vamos lá aos conceitos e exemplos em inglês, certinho? Acompanhem comigo aqui na tela. No segundo ano, em inglês, modal verbs. Vamos lá, abrindo a cortininha. Modal verbs. Em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Então, eles complementam ou mudam o sentido de um verbo principal, ok? Por isso que ele aparece sempre juntinho com o verbo principal. Exemplos. He can speak 3 languages fluently. Então, ele sabe falar 3 línguas fluentemente. Quem é o verbo modal aí? O verbo modal é o can. Can significa conseguir, saber fazer algo, nesse sentido, ter habilidade para fazer algo. Então, ele sabe ou ele consegue falar 3 línguas fluentemente. Esse can é o verbo modal, é um verbo que aparece ao lado do verbo principal, que é o verbo speak, aqui ó, falar, ok? Vamos lá. Ele consegue falar 3 línguas fluentemente, então isso é verbo modal, certinho? Próximo, vamos lá. Modal verb, significado e usos. Nós temos muitos verbos modais na língua inglesa. Nesta primeira aula, a gente vai conhecer apenas 3 verbos modais. Vamos lá, quais são os 3 verbos modais desta aula? O can, should e must. O should aqui, ó, ele tem um Lzinho depois do U. Should, é assim, ok? Então, tem um L depois do U. Can, should e must. Vamos lá, o que significa o verbo can? Qual o significado dele? Pode, consegue. E o uso? Eu uso ele quando eu quero expressar permissão, quando eu quero pedir permissão para fazer alguma coisa. Por exemplo, posso abrir a porta? Can I open the door? Então, pedir permissão. Capacidade, habilidade, que é a mesma coisa, ou seja, quando eu sei fazer algo, quando eu tenho habilidade para fazer algo. I can cook very well. Eu sei cozinhar muito bem. Isso é capacidade, isso é habilidade, ok? E também possibilidade. Expressa também possibilidade, que algo pode ser passível de acontecer. We can dance all the night. Nós podemos dançar durante toda a noite. Então, isso é uma possibilidade. We can see your sister. Nós podemos ver a sua irmã. Isso é uma possibilidade, ok? E o should, o que significa o should? O should significa deveria. E ele é usado para expressar o quê? Ele expressa um conselho, quando a gente usa ele para dar um conselho a alguém. Por exemplo, you should stop the smoking. Você deveria parar de fumar.
Eu uso ele para me recomendar algo, que é provavelmente a mesma coisa que um conselho, e para sugerir algo. Então, o should, ele significa deveria e é usado para dar sugestão, para dar conselho, certinho? E o must, qual o significado do verbo modal must? O must significa deve. Então, ele aparece como deve na frase. E quando eu uso ele? Eu uso ele para me expressar uma obrigação. I must study for the test. Eu devo estudar para a prova. Isso é uma obrigação. Uma proibição. I must not parking here. Eu não devo estacionar aqui. Então, uma proibição. Ou uma dedução, para deduzir algo. Então, esses são os 3 usos dos 3 verbos modais, ok? Por enquanto, a gente está vendo apenas os conceitos e depois a gente passa para exemplos, atividades, para vocês conseguirem assimilar melhor o conteúdo. Examples. Então, olha só os exemplos. Mom, can I go to the movies? Então, mãe, eu posso ir ao cinema? É o verbo can, o verbo modal can, usado com o significado de permissão, para pedir permissão para alguém, né? Posso ir ao cinema? Próximo. We can clear your house. Então, aqui o can já vem com o sentido de possibilidade, não para pedir permissão. Nós podemos limpar a sua casa. Então, isso aqui é uma possibilidade, ele já indica possibilidade aqui. Esses são alguns usos do verbo can. E lembrando que ele é usado sempre juntinho do verbo principal, ó. Verbo modal can, verbo principal clean, que significa limpar. Aqui, por que ele não está ao lado do verbo go? Porque aqui é uma pergunta. Vocês se lembram que em inglês a gente pega o verbo que está lá no meio da frase e passa lá para o início da frase? Então, aqui ele vem antes do sujeito, no início da frase. Então, ele vai fazer uma pergunta. Se eu fosse colocar essa frasezinha na forma afirmativa, ele ia ficar assim, ó. I can go. Eu posso ir. Então, aqui ele vem ao ladinho do verbo poder, do verbo ir. Como é uma pergunta, eu passei ele lá para o início. Can I? Ok? Próximo exemplo. Próximo verbo. Verbo auxiliar should. O verbo modal should. He should tell her he isn't going to the party. Aqui o should, ele traz um significado de sugestão. Ele deveria contar para ela que ele não vai à festa. Então, é uma sugestão, ele deveria contar para ela que não vai à festa. Aqui o should está sendo usado no sentido de sugerir alguma coisa. E o último verbo modal, must. You must pay your bills. Você deve pagar as suas contas. Aqui já é uma obrigação. O sentido dele é de obrigação. You must pay your bills. Você deve pagar as suas contas. É uma obrigação. Ok? Então, são esses 3 verbos modais dessa aula de hoje. Qual é a atividade? Vocês vão copiar isso no caderno, isso que apareceu na telinha de vocês. Vão copiar os slides com a tradução das frases, os conceitos, ok? E deixa copiado, porque aí nas próximas aulas, quando tiver os exercícios, vocês têm o caderno para poder consultar as explicações. Então, essa é a atividade, somente copiar a aula de hoje, os slides que apareceram aí na telinha de vocês, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até as próximas aulas. Lembrando que o e-mail para o envio das atividades é o mesmo, quem não conseguir pelo Google Sala de Aula, profleticiainglês1@gmail.com, profleticiainglês1@gmail.com, ok? Muito obrigada.